Michael Schumacher nasceu em 3 de janeiro de 1969, em Urto, uma pequena cidade na Alemanha Ocidental. Ele cresceu em uma família humilde. Seu pai, Rolf Schumacher, trabalhava como zelador em uma pista de kart local, e sua mãe, Elisabeth, administrava o bar da mesma pista. Foi nesse ambiente que Michael deu os primeiros passos no mundo do automobilismo. Quando Michael tinha apenas 4 anos, Rolf adaptou um antigo kart com motor de motocicleta para ele brincar. Esse presente simples despertou a paixão de Michael pela velocidade. Com o apoio dos pais, ele começou a frequentar a pista regularmente. A cada volta, ficava mais claro que ele tinha talento natural para dirigir. Aos 6 anos, Michael já participava de competições de kart na pista onde seu pai trabalhava. No entanto, como era muito jovem para obter uma licença de piloto na Alemanha, seus pais o registraram em competições na Luxemburgo, onde as regras eram mais flexíveis. Apesar das dificuldades financeiras, Rolf e Elisabeth fizeram grandes esforços para apoiar a carreira de Michael. O pai reciclava peças de karts antigos para manter o equipamento competitivo, enquanto Michael, mesmo jovem, mostrava grande disciplina e dedicação ao esporte. No início da adolescência, Schumacher começou a competir em campeonatos regionais e nacionais. Ele não só vencia, mas também demonstrava uma capacidade impressionante de compreender o comportamento do kart e adaptar sua pilotagem às condições da pista. Aos 12 anos, Michael ganhou seu primeiro título importante, o Campeonato Alemão de Kart. Esse foi o momento em que ficou claro que ele tinha o potencial para ir muito além das competições locais. Ele continuou competindo e, aos 16 anos, já era um dos principais nomes do kart europeu, vencendo competições contra pilotos mais experientes. O sucesso no kart foi o trampolim que levou Schumacher a progredir para categorias superiores do automobilismo, mas sua base técnica e mental como piloto foi moldada nessas primeiras corridas, onde aprendeu a competir, a vencer e a lidar com a pressão. Após se destacar no kart e conquistar títulos importantes na Alemanha e na Europa, Michael Schumacher começou sua transição para as categorias de base do automobilismo em 1988. Esse foi um período crucial para seu desenvolvimento, onde ele deixou os karts para pilotar carros de corrida maiores e mais desafiadores. Seu primeiro grande passo foi na Fórmula Ford 1600, uma categoria conhecida por ser a porta de entrada para muitos pilotos em busca de uma carreira profissional. Mesmo sem grande experiência, Schumacher impressionou ao vencer várias corridas e demonstrar uma habilidade natural para controlar carros rápidos. Em 1989, ele subiu para a Fórmula 3 alemã, uma categoria muito competitiva e tradicional na Europa. Foi nesse campeonato que Schumacher começou a atrair a atenção de grandes equipes. Seu domínio foi evidente, e ele rapidamente se destacou ao conquistar vitórias importantes contra pilotos altamente talentosos. Foi também nesse período que ele conheceu Willi Weber, o empresário que se tornaria a peça-chave em sua carreira. Weber acreditava no talento de Schumacher e investiu recursos para garantir que ele continuasse subindo no mundo do automobilismo. Além de competir na Fórmula 3, Michael também participou de corridas de prestígio, como o Grande Prêmio de Macau, um evento que reúne os melhores pilotos de categorias de base do mundo. Em Macau, Schumacher teve um desempenho impressionante e chamou ainda mais atenção no cenário internacional. Pouco tempo depois, Schumacher foi contratado pela Mercedes-Benz para competir no Mundial de Protótipos, uma categoria de carros esportivos de alta performance. Essa experiência foi extremamente valiosa, pois ele aprendeu a trabalhar em equipe, entender estratégias de corrida complexas e pilotar em diferentes condições de pista. Foi nessa fase que Schumacher refinou suas habilidades técnicas e construiu a base para seu sucesso futuro na Fórmula 1. Sua trajetória meteórica pelas categorias de base mostrou que ele era mais do que um piloto talentoso, era um competidor determinado a chegar ao topo. A estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1 é uma das histórias mais notáveis do automobilismo. Tudo aconteceu em 1991, quando uma oportunidade inesperada surgiu, colocando o jovem piloto alemão no centro das atenções do mundo. Naquele ano, Schumacher competia no Mundial de Protótipos pela Mercedes-Benz e já era considerado uma promessa no automobilismo. Quando o piloto Bertrand Gachot, da equipe Jordan, foi preso por um incidente fora das pistas, a equipe precisava de um substituto urgente para o Grande Prêmio da Bélgica, realizado no lendário circuito de Spa-Francorchamps.
Por meio de Willi Weber, seu empresário, e com o apoio da Mercedes, Schumacher conseguiu convencer Ed Jordan, dono da equipe, de que era a escolha certa. Mesmo sem experiência em corridas de Fórmula 1, ele impressionou nos testes e garantiu a vaga. O mais surpreendente foi o desempenho de Schumacher em Spa, uma pista conhecida por sua complexidade e desafios técnicos. Durante o treino classificatório, ele chocou o paddock ao conquistar o sétimo lugar no grid de largada, superando seu companheiro de equipe, Andrea de Cesaris, que era muito mais experiente. O jovem alemão demonstrou um domínio técnico e uma confiança que raramente se via em estreantes. Infelizmente, sua corrida terminou precocemente devido a problemas mecânicos no carro, mas o impacto que ele causou foi suficiente para mudar sua carreira para sempre. Após sua impressionante estreia, Flávio Briatore, chefe da equipe Benetton, enxergou o enorme potencial de Schumacher e rapidamente negociou sua contratação. Michael não correu mais pela Jordan, nas etapas seguintes, já estava defendendo a Benetton. Esse movimento marcou o início de uma parceria que o levaria aos seus primeiros títulos mundiais. A estreia de Schumacher na Fórmula 1 foi um divisor de águas. Em apenas uma corrida, ele provou que tinha o talento e a determinação necessários para competir no mais alto nível do automobilismo, iniciando uma jornada que transformaria a história da Fórmula 1 para sempre. Os primeiros títulos de Michael Schumacher na Fórmula 1 marcaram o início de sua lendária carreira e consolidaram sua posição como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Sua jornada para o sucesso começou logo após sua estreia em 1991, quando ele foi contratado pela Benetton para competir a partir de 1992. Em sua primeira temporada completa pela Benetton, Schumacher mostrou seu talento excepcional. Embora a equipe não tivesse o carro mais rápido da grelha, ele conseguiu vencer corridas e lutar pelas primeiras posições, evidenciando sua habilidade de tirar o máximo de desempenho de qualquer máquina. No entanto, o título de 1992 foi para Nigel Mansell da Williams, que tinha um carro muito mais competitivo. Foi em 1994 que Schumacher alcançou sua primeira conquista mundial. A temporada foi marcada por drama e emoções intensas. Ele venceu 6 corridas no início do ano e se tornou o principal favorito ao título, mas o campeonato teve um tom trágico. O trágico acidente que tirou a vida de Ayrton Senna durante o GP de San Marino abalou profundamente a Fórmula 1, e Schumacher teve que lidar com a pressão emocional, além dos desafios nas pistas. A última corrida daquele ano, em Adelaide, na Austrália, foi um dos momentos mais polêmicos de sua carreira. Schumacher foi forçado a abandonar a corrida após um acidente, o que permitiu que seu rival, Damon Hill, tivesse a chance de conquistar o título. No entanto, Schumacher fez uma manobra arriscada. Ele colidiu deliberadamente com Hill, o que comprometeu a corrida do britânico e garantiu o seu título mundial. Essa atitude foi controversa e gerou críticas, mas o título de Schumacher foi legítimo, dado seu desempenho ao longo da temporada. Em 1995, Schumacher seguiu sua trajetória vitoriosa, e desta vez a temporada foi marcada por um desempenho ainda mais dominante. Ele conquistou 9 vitórias e se consagrou bicampeão mundial. O carro da Benetton B195 estava muito mais competitivo, e Schumacher aproveitou ao máximo a vantagem. Ele também se mostrou mais maduro em termos de estratégias e consistência nas corridas, consolidando sua reputação como um dos pilotos mais completos da Fórmula 1. Com esses 2 títulos consecutivos, em 1994 e 1995, Michael Schumacher entrou para a história da Fórmula 1 como novo líder da categoria, e sua carreira estava apenas começando. Esses primeiros campeonatos provaram sua habilidade de pilotar sob pressão e sua capacidade de conquistar vitórias, não importa os obstáculos. Eles também marcaram a transição do automobilismo, com Schumacher como um novo ícone da F1. A era Ferrari de Michael Schumacher é um dos capítulos mais marcantes de sua carreira e também da história da Fórmula 1. Em 1996, após conquistar 2 títulos mundiais com a Benetton, Schumacher tomou uma decisão ousada. Ele deixou a equipe e se juntou à Ferrari, uma das equipes mais tradicionais e respeitadas da Fórmula 1, mas que, na época, atravessava um período difícil, sem títulos mundiais desde 1979. Schumacher acreditava no projeto da Ferrari e na possibilidade de transformar a equipe em uma máquina vencedora. Nos primeiros anos, a Ferrari enfrentou uma série de desafios.
O carro não era competitivo o suficiente, e a equipe estava distante das favoritas como a Williams e a McLaren. No entanto, Schumacher rapidamente se tornou o líder técnico e espiritual da Ferrari, e sua determinação e comprometimento com o projeto começaram a dar frutos. Em 1997, Schumacher quase conquistou o título, mas perdeu para Jacques Villeneuve da Williams após uma polêmica no Grande Prêmio da Europa. Schumacher foi desclassificado por tentar bloquear o rival durante a última corrida, uma decisão que gerou muita controvérsia, mas também fortaleceu a percepção de sua mentalidade agressiva e competitiva. No entanto, ele já havia mostrado sua habilidade e liderança dentro da Ferrari, o que reforçou sua posição como o principal piloto da equipe. Em 2000, veio a grande recompensa. Após 21 anos de espera, Schumacher finalmente conquistou o Campeonato Mundial de Pilotos com a Ferrari, quebrando a seca de títulos da equipe. Esse campeonato foi um marco para a Ferrari, que estava finalmente no topo novamente, e também para Schumacher, que havia cumprido sua promessa de devolver a equipe ao sucesso. A temporada de 2000 foi marcada por sua consistência, inteligência de corrida e capacidade de maximizar o desempenho do carro, mesmo quando as condições de pista eram difíceis. Nos anos seguintes, Schumacher e a Ferrari se tornaram praticamente imbatíveis. De 2001 a 2004, Schumacher conquistou 5 títulos consecutivos, 2001, 2002, 2003, 2004, estabelecendo-se como o piloto dominante da Fórmula 1. Ele fez história, vencendo corridas com uma combinação de habilidade pura, estratégia impecável e a capacidade de trabalhar como uma verdadeira equipe com os engenheiros da Ferrari. Seu carro, o Ferrari F2004, era um dos mais rápidos e bem ajustados da história da Fórmula 1, e Schumacher não perdeu nenhuma oportunidade de aproveitá-lo ao máximo. A temporada de 2004 foi particularmente impressionante, com Schumacher vencendo 13 das 18 corridas, estabelecendo um recorde de vitórias em uma única temporada. Ele também se tornou o primeiro piloto a vencer 7 títulos mundiais, superando o recorde de Juan Manuel Fangio. Schumacher não foi apenas o rosto de sucesso da Ferrari, mas também desempenhou um papel fundamental na construção de uma mentalidade vencedora dentro da equipe. Ele teve um relacionamento estreito com seu chefe de equipe, Jean Todt, o diretor técnico Ross Brawn e o designer Rory Barney, formando um grupo que seria responsável pela era de ouro da Ferrari. Em 2005, a Ferrari perdeu o título para a Renault de Fernando Alonso, mas Schumacher continuou sendo uma força dominante na F1. Mesmo com um desempenho ligeiramente inferior nos 2 últimos anos de sua era com a Ferrari, ele ainda manteve a competitividade e a motivação. Em 2006, ele quase conquistou seu 8º título mundial, mas perdeu por apenas um ponto para Alonso, em uma das temporadas mais emocionantes da F1. A era Ferrari de Schumacher foi marcada pela dominação, trabalho em equipe e uma mentalidade de vencedor que levou a Ferrari a um nível que ela não havia experimentado em décadas. Foi a era que consolidou Schumacher como uma lenda do esporte, mostrando seu talento e determinação em cada volta de cada corrida. Ao final dessa fase, Schumacher havia transformado a Ferrari em uma potência global, solidificando seu legado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Após conquistar seu 7º título mundial em 2004, Michael Schumacher anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 ao final da temporada, deixando a Ferrari e o esporte em um momento de grande domínio. Sua saída foi uma grande surpresa para muitos fãs e especialistas, dado seu desempenho excepcional e o fato de ele ainda estar em plena forma física e mental. No entanto, Schumacher sentia que havia alcançado tudo o que poderia na F1 e decidiu que era hora de aproveitar a vida fora das pistas. Nos anos seguintes à sua aposentadoria, Schumacher se dedicou à sua vida pessoal e à sua família. Ele permaneceu próximo das corridas, mas longe do volante, participando de eventos e mantendo uma relação estreita com a Ferrari, equipe com a qual fez história. Durante esse período, ele também estava envolvido em atividades de caridade e ajudou a promover projetos relacionados ao esporte e à educação. No entanto, em 2010, aos 41 anos, Schumacher surpreendeu novamente o mundo ao anunciar seu retorno à Fórmula 1, agora para pilotar pela Mercedes. Esse retorno foi motivado pela oportunidade de ajudar a Mercedes a se tornar uma equipe de ponta, já que a fabricante alemã havia voltado à F1 como equipe oficial.
Schumacher assinou um contrato de 3 anos com a equipe e estava entusiasmado com o projeto, mesmo sabendo que o carro não estava em condições de lutar por títulos logo de cara. O retorno de Schumacher foi um grande evento para o automobilismo, pois ele era uma das maiores lendas da F1, e sua volta gerou grande expectativa entre fãs e especialistas. Contudo, o retorno de Schumacher pela Mercedes não foi tão bem-sucedido quanto suas campanhas anteriores com a Ferrari. Embora tenha demonstrado que ainda tinha o talento e a rapidez de outrora, o carro da Mercedes não era competitivo o suficiente para permitir-lhe lutar consistentemente pelas vitórias. Além disso, a equipe estava em um processo de construção e adaptação, com uma configuração de carro e uma equipe técnica em desenvolvimento. Apesar disso, Schumacher teve alguns momentos de destaque e se manteve entre os melhores pilotos do grid, mostrando que sua habilidade e determinação não haviam desaparecido. O melhor desempenho de Schumacher com a Mercedes ocorreu em 2012, quando ele conseguiu alguns pódios e teve uma performance sólida ao longo da temporada, mas a equipe ainda estava longe de ser uma ameaça constante nas corridas. Depois de 3 temporadas difíceis, em 2012, Schumacher anunciou sua aposentadoria definitiva da Fórmula 1. Após sua segunda aposentadoria, Schumacher permaneceu afastado do esporte de forma definitiva. No entanto, sua carreira na F1 é lembrada como uma das mais impressionantes de todos os tempos, com 7 campeonatos mundiais, 91 vitórias e um legado que transcende sua presença nas pistas. O acidente de esqui e a reclusão. Em dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses, que o deixou com traumatismo craniano severo. Ele foi rapidamente levado para um hospital, onde passou por várias cirurgias e entrou em coma induzido. Sua recuperação foi longa e difícil, e desde então, sua família manteve a situação em sigilo, com poucas informações sobre seu estado de saúde sendo divulgadas ao público. Schumacher permanece em reabilitação, com sua família dedicando-se ao seu cuidado, mas a vida privada e as condições do ex-piloto continuam sendo um tema sensível. O legado de Schumacher continua vivo, tanto pela sua incrível carreira quanto pela inspiração que ele deixou no mundo do esporte. Sua história, marcada por sua determinação imbatível, conquistas históricas e sua paixão pela Fórmula 1, permanecerá como um farol de excelência e dedicação no automobilismo. Em dezembro de 2013, a vida de Michael Schumacher e de sua família tomou um rumo trágico. O ícone da Fórmula 1 sofreu um grave acidente de esqui enquanto estava de férias com sua família nos Alpes franceses, mais especificamente em Méribel, uma estação de esqui famosa na região dos Alpes. Ele estava esquiando em uma área fora de pista, quando, em um momento de descida, Schumacher perdeu o controle e bateu a cabeça em uma rocha. Apesar de estar usando o capacete no momento do acidente, o impacto foi extremamente forte e causou um traumatismo craniano grave. Ele foi rapidamente socorrido e transferido para o hospital de Grenoble, onde passou por uma cirurgia de emergência. Schumacher entrou em coma induzido para reduzir a pressão no cérebro e dar ao corpo a chance de se recuperar. Nos primeiros dias após o acidente, os médicos enfrentaram uma situação crítica, e sua condição foi considerada muito grave. A família, sob extrema pressão, pediu respeito pela privacidade e se comprometeu a manter os detalhes sobre o estado de saúde de Schumacher restritos. Por meses, o mundo inteiro aguardou notícias, mas as informações eram escassas, com a família solicitando que a mídia fosse discreta e não invadisse o espaço de recuperação do piloto. Em janeiro de 2014, os médicos anunciaram que Schumacher estava se recuperando lentamente, mas ainda em coma induzido. O estado de saúde continuava sendo monitorado de perto, e a família, em especial sua esposa Corina Schumacher, mantinha-se reservada em relação a qualquer atualização pública. Schumacher passou por uma longa reabilitação, mas, à medida que o tempo passava, poucas informações sobre seu progresso eram divulgadas. Isso levou a uma sensação de incerteza, e muitos fãs do piloto e admiradores estavam profundamente preocupados. Durante o período de reclusão, a família Schumacher foi firme em sua decisão de proteger a privacidade de Michael. A esposa Corina, os filhos Gina Maria e Mick, e o empresário Willy Weber estavam ao lado de Schumacher durante a recuperação. Mick Schumacher, seu filho, acabou seguindo os passos do pai e ingressou no automobilismo, competindo nas categorias de base, mais tarde, na Fórmula 1.
Apenas em 2015, a família divulgou uma declaração oficial confirmando que Michael havia deixado o hospital de Grenoble e retornado para sua casa na Suíça, onde ele continuaria sua recuperação. No entanto, apesar de algumas declarações sobre sua recuperação, a família manteve uma postura de extrema privacidade. Não houve mais informações detalhadas sobre o estado de Schumacher.